Sejam bem-vindos à Revista Fora. Eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. Estou aqui, inclusive, no aeroporto de Guarulhos, embarcando de volta para minha cidade natal, Aracaju. Vim aqui para São Paulo lançar o meu quarto livro, Descomplicando a Política, mas não podia deixar de fazer essa análise aqui para vocês hoje sobre a pesquisa Atlas Intel, divulgada, inclusive, mostrando ali o Guilherme Boulos descolado do Ricardo Nunes e do Pablo Marçal, e o empate técnico ali entre o Pablo Marçal e o Ricardo Nunes. Eu já tinha feito, inclusive, aqui a análise na segunda-feira, dizendo que após o ato que teria acontecido no último domingo, envolvendo o Pablo Marçal e o próprio Jair Messias Bolsonaro, Silas Malafaia e outras figuras ligadas ao bolsonarismo, o Pablo Marçal teria cometido um erro, na minha análise, crasso, né, que era estar atacando a figura do Jair Messias Bolsonaro, e que eu acreditava, inclusive, que já na próxima pesquisa que acabasse sendo divulgada, a gente teria ali, provavelmente, já uma liderança isolada envolvendo o Guilherme Boulos, seja em segundo lugar ali o Ricardo Nunes ou o Pablo Marçal, mas já distante da chamada margem de erros. E é isso que a pesquisa Atlas Intel mostra, por exemplo. A pesquisa foi feita entre os dias 5 e 10 de setembro. O Guilherme Boulos aparece com 28% das intenções de voto. O Pablo Marçal aparece com 24,8%, fora da margem de erro, né, que é 2 pontos percentuais para mais ou para menos no caso dessa pesquisa. O que é que a gente consegue perceber em relação a esse cenário agora? Que o Guilherme Boulos está conseguindo fazer alguns ajustes na sua candidatura, melhor, na sua campanha, está fazendo, inclusive, corretamente a inserção da imagem do presidente Lula, a inserção da imagem também da sua vice, a Marta Suplicy, para poder se conectar com o novo eleitorado. Até porque tem muita gente que não sabe ainda que o Guilherme Boulos é o candidato de Lula em São Paulo. Então, isso, né, dá margem ali para muitas coisas acontecerem ainda até o dia da eleição, no dia 6 de outubro. Carlito, quais foram os fatores aí que, na sua análise, foram preponderantes aí para a queda do Ricardo Nunes, e o crescimento, entre aspas, do Pablo Marçal? Primeiro, esse histrionismo que ele tem feito o tempo inteiro. A gente precisa lembrar também que o programa Roda Viva ajudou muito o Pablo Marçal, aí dá dele alguns podcasts também, que ajudado muito a popularizar a imagem do Pablo Marçal. E o apoio acanhado, né, do Jair Messias Bolsonaro ao Ricardo Nunes também tem ajudado, de certo modo, o Pablo Marçal. Muita gente, inclusive, imaginou que o Bolsonaro iria abandonar o Pablo Marçal de vez. Né? Eu acho que ele talvez não abandone o Pablo Marçal ainda, mas meio que ele está dando um recado ali para o Marçal, o seguinte: olha, quem manda no, entre aspas, meu povo, sou eu. Eu vou estar aqui do seu lado, claro, para você tentar ter mais votos ali, supostamente ir para o segundo turno, se for o caso, e eu vou apoiar você, mas não ataque os meus filhos e não ataque o meu eleitorado. O próprio Silas Malafaia, inclusive, quando ele se posiciona de forma mais dura, mais ríspida, mais severa contra o próprio Pablo Marçal, isso mostra meio que um racha ali. Muita gente até falou na internet, né, que essa suposta briga entre Pablo Marçal e Silas Malafaia e Bolsonaro era só um jogo de cena. Neste caso, especificamente do último sábado, eu não acredito que seja jogo de cena. Eu acho que realmente seja jogo de egos, né? O Malafaia está acostumado ali a sempre liderar manifestações envolvendo o clã Bolsonaro, envolvendo o bolsonarismo, e ele está percebendo, por exemplo, que a maneira que o Pablo Marçal tem atuado neste momento, inclusive em conexão com apoiadores do Bolsonaro, em conexão, inclusive, com a chamada nova extrema-direita, né, que é oriunda ali de dissidentes do próprio apoio ao Jair Messias Bolsonaro, e ainda alguns, entre aspas, bolsonaristas, mas que hoje não vê ali o Ricardo Nunes como a representação fidedigna do que seria o Jair Bolsonaro, do que seria ali, em tese, a extrema-direita, né, mais raiz, como eles defendem. Eu acredito que no caso desse desentendimento entre o Pablo Marçal, parcialmente o Bolsonaro e também o Silas Malafaia, não foi um jogo de cena. Eu acho que realmente foi meio que para marcar território ali e mandar o recado para o Pablo Marçal: ó, Marçal, você pode falar o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, mas você não pode passar deste limite que a gente já percebeu que o Marçal tem passado. O que é que eu acho que vai acontecer? E é interessante, né, o que eu vou dizer aqui agora. Na minha análise aqui, acho que da segunda-feira, foi que a análise de ontem a gente falou sobre a votação na CCJ, né, da anistia. Na minha análise feita aqui na última segunda-feira, eu falei para vocês o seguinte, que historicamente o eleitorado de esquerda na cidade de São Paulo é de mais ou menos ali 30% do eleitorado. E que eu acreditava, inclusive, que a votação do Guilherme Boulos nas intenções de voto, já nas próximas pesquisas, provavelmente já ultrapassaria este número, né? E faz um sentido, porque se você pegar, por exemplo, essa pesquisa Atlas Intel, ele aparece com 28% das intenções de votos.
Só que a pesquisa ela tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. E o que isto quer dizer? Que o Guilherme Boulos pode ter tanto 26 pontos, se tiver a margem de erro negativa, como ele pode ter também 30 pontos, se a margem de erro for positiva, né? Ou seja, for 2 pontos percentuais a mais. O que isso demonstra, cara? Isso demonstra a força que o Partido dos Trabalhadores tem ainda na cidade de São Paulo. Isso demonstra a força que a classe trabalhadora tem ainda na cidade de São Paulo. E isso também demonstra a força que a figura do presidente Lula tem em tentar trazer votos. Na minha última participação no Fórum 11:30, junto com o Rovai trouxe uma informação, inclusive, o Rovai, Adri e o Azenha, né? O Rovai trouxe uma informação importante, que ele tinha tido acesso interno a alguns tracks de pesquisas da campanha do Guilherme Boulos, e a transferência de votos do Lula para o Guilherme Boulos em relação aos eleitores do Lula em 2022, que votariam no Guilherme Boulos agora em 2024, seria de 50%. Na última pesquisa feita em agosto, esse número era 44%. Ou seja, desde que o presidente Lula entrou na primeira inserção do Guilherme Boulos na publicidade eleitoral, né, na propaganda eleitoral, como a gente fala, o Guilherme Boulos já passou a ter mais 6 pontos percentuais em relação à última pesquisa divulgada em agosto, onde ele herdava apenas 44% do eleitorado de Lula em 2022. Então, assim, eu acho que muita água ainda vai passar por debaixo dessa ponte. Eu já disse e vou repetir aqui algumas vezes, né, que eu acredito que hoje a única figura que estaria em tese consolidada aí para o segundo turno seria o Guilherme Boulos. Eu ainda acho que o Pablo Marçal, o Ricardo Nunes estão brigando. E, sinceramente, eu ainda acredito que o Ricardo Nunes pode acabar indo para o segundo turno, porque ele tem um apoio forte ali do governador Tarcísio de Freitas, que apesar de muita gente não dar ali ao governador Tarcísio a dimensão que ele, em tese, poderia ter, ele está entrando de cabeça na campanha do Ricardo Nunes, diferente do Bolsonaro, né, que está meio lá e meio cá, né? A gente viu, inclusive, no último sábado, esse papo de que ele estava brigado com o Pablo Marçal, e, como eu já disse, na verdade, eu acho que o que teve ali foi um problema de ego, né? Um ataque à figura do Bolsonaro que o incomodou. E o Pablo Marçal acabou sendo prejudicado, em tese, por conta disso. Tanto que eu acredito, inclusive, que nesta semana agora, nesses próximos 10 dias, que eu acredito que deva sair outra pesquisa até o dia 20, talvez antes de setembro, a gente vai ver ali, de novo, o que está acontecendo hoje, né? Um empate técnico entre o Pablo Marçal e o Ricardo Nunes, e o Guilherme Boulos desgarrado deles, né? O Guilherme Boulos ele já está fora da margem de erro. E como eu citei, inclusive, que eu disse que era engraçado, né? Eu citei na minha análise da segunda-feira, que eu acreditava que na próxima pesquisa que a gente fosse ver envolvendo o Guilherme Boulos, que a gente já teria ali essa imagem do Boulos desgarrada, inclusive de possíveis empates técnicos entre o Pablo Marçal e o Ricardo Nunes. Então, hoje o Guilherme Boulos, com essa pesquisa Atlas Intel, né, que ouviu mais de 2.000 pessoas, né, foi feita entre os dias 5 e 10 de setembro, já mostra o Guilherme Boulos desgarrado do Pablo Marçal e do Ricardo Nunes. Então, hoje, como eu disse, se o resultado da eleição fosse publicado agora, eu acreditaria que o Guilherme Boulos estaria, sim, consolidado no segundo turno, independente do resultado da pesquisa Atlas Intel, e acho, inclusive, que até o dia da eleição, dia 6 de outubro, o Guilherme Boulos deverá ultrapassar a casa dos 30% no primeiro turno, porque o presidente Lula vai conseguir transferir muitos votos para ele. A Marta tem entrado, inclusive, também nas peças da campanha do Boulos, e isso vai fazer com que muita gente que não sabe, por exemplo, que o Boulos tem ali o apoio do presidente Lula, possa acabar crescendo ainda mais. Mas eu queria a sua opinião, né? Você que está aqui na Revista Fórum. Comenta o que, é que você acha que vai acontecer. Você entendeu a nossa análise da segunda-feira? Concorda que a gente acertou mais uma análise aqui na Revista Fórum? Tem até efeitos interessantes aqui para vocês verem. Vocês concordam que o Guilherme Boulos vai para o segundo turno, vai vencer a eleição contra o Ricardo Nunes ou contra o Pablo Marçal? Comenta aqui, compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês, me siga também no meu canal no YouTube, o Historiador. Estou embarcando agora para Aracaju, então amanhã as nossas análises já voltam no nosso cenário normal, sentadinho na cadeira lá, sem estar com o celular na mão, balançando como está aqui um pouco. Mas eu sei que vocês estão aqui para ouvir o principal, que é a nossa análise, tá bom? Grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau!